Graças e paz, irmãos. Boa noite. Começando aqui mais uma aula do nosso curso de maturidade no Espírito. Hoje nós vamos ministrar matéria Nova Aliança, começando uma nova matéria. E queria convidar você aí no seu lugar, aí na sua casa, aonde você estiver me ouvindo, seja no celular, seja no computador, seja no seu tablet, a você ter um tempo com Deus. A você estar orando, a você estar pedindo revelação, Espírito, para que você possa compreender aquilo que o Senhor tem para você nessa noite, através dessa aula, através dessa ministração. Que você possa fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Falar com o Senhor pedindo que Ele venha se alimentar a sua vida. Que você possa desfrutar desse tempo, recebendo da provisão que vem do alto. Que nós sabemos que a palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E que Ele venha nos alimentar nessa noite. Pai de amor, eu oro nesse momento por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, ouvindo essa aula, ouvindo essa ministração, ouvindo, Deus, e recebendo a Tua palavra. Pai de amor, eu oro para que cada um possa ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus, ter revelação e a perfeição e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu oro para que cada um possa receber na sua casa, aonde estiverem agora, ouvindo, ó Deus, revelação no Teu Espírito, revelação da Tua palavra sobre o coração de cada um deles, no nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a nova aliança, no qual hoje nos relacionamos com o Senhor. Nós sabemos que existia a velha aliança, o Velho Testamento, mas hoje a verdade real, a verdade no qual nós podemos viver e basear a nossa vida é a nova aliança. Um tempo se passou, uma dispensação se passou, e hoje a maneira que eu e você devemos nos relacionar com o Senhor é baseados na nova aliança. Por isso nós precisamos compreender a base, como funciona, o que é a nova aliança e como ela é, a diferença entre a velha e a nova aliança. Amém? Então, dando início a essa matéria, no Velho Testamento havia um céu de bronze. O céu era fechado para o homem. Então, porque nele nenhum homem podia cumprir as exigências da lei. Então, nenhum homem podia cumprir os mandamentos na sua plenitude, baseado na sua força própria, de sua maneira. Mas hoje o céu está aberto. Por que o céu está aberto hoje? Porque você está em Cristo. Na nova aliança, a diferença é que nós estamos em Cristo. Então lá no Calvário aconteceu a grande troca. Cristo se tornou o que eu era para que eu me tornasse o que Ele é. Então, Cristo se tornou o que você era para que você pudesse ser como Ele é hoje. Então, você foi unido a Ele, você foi colocado nele. Então, a posição dele é a sua posição. Se hoje aonde você está hoje, você tem que entender que nas regiões celestiais, você foi unido a Cristo. Amém? Então, o princípio do representante. Então, Deus se relaciona conosco com base no representante. Então, de uma maneira que ninguém pode chegar diante de Deus diretamente. Por isso mesmo ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos, alguém para chegar diante de Deus. Toda pessoa, todo ser humano precisa de um representante. Amém? Então, nenhum homem poderia chegar até Deus sem ser através de Jesus. Então, quando Adão pecou, um exemplo, nós nos tornamos pecadores. Claro que nós viemos muito depois dele, mas ele nos representou. Então, ele era o nosso representante. Então, hoje, o Senhor Jesus é o segundo Adão. O cabeça de uma nova raça, de uma nova estilo de vida. Então, quando nós cremos em Cristo, quando alguém crê em Cristo, nos colocamos nele de forma que ele se torna o nosso representante. Então, Adão representava o homem na velha aliança. Então todo homem era pecador, todo homem precisava, foi destituído da glória de Deus. Mas agora na nova aliança, Jesus é o novo Adão. E todos aqueles que estão em Cristo participam da vida dele, porque ele nos representa. Então na cruz, o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos, para que possamos nos tornar o que ele é. Então lá em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Eu e você nos tornamos justiças de Deus em Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ter a justiça de Deus em nossas vidas. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, também por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém? Então eu e você nos tornamos justos por quê? Pela obediência de Cristo. Não pela minha, nem pela sua obediência. Se nós olharmos e avaliarmos a nossa vida, nós nunca poderemos afirmar que somos justos. Mas quando olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, olhamos para Ele, eu posso dizer, nele eu sou justo. Então você pode dizer isso? Em Cristo eu sou justo. Mas é interessante, que você precisa ter essa convicção que você está nele. Não adianta você falar, nele eu sou justo, mas não ter a convicção que você está unido a ele. O que você vai falar, olha, nele eu sou justo, mas mesmo assim eu sou injusto. Quando você tem a revelação e o entendimento que a sua vida está em Cristo, você pode dizer, eu sou justo porque Ele é justo. Então, como o Senhor, Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Como alguém que nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Então, Ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que nunca praticamos a justiça, nos tornamos justos. Da mesma maneira, nós recebemos justiça dele. Essa é a grande troca do Calvário. Então houve uma substituição. Jesus entrou no nosso lugar. Jesus jogou o jogo, venceu e hoje nós estamos nele, comemorando a vitória dele. Um outro exemplo de troca, outro exemplo de representante. Davi foi representante ali lutando com Golias, né, de todo o povo de Israel, de todo o exército de Israel. Então Golias, quando ia afrontar os homens ali no arraial, ele fala, se tiver um homem que represente, ele não fala assim represente, mas um homem para lutar comigo, o vencedor dessa luta vai ser o vencedor de toda a guerra. E o perdedor será escravo. Então quando Davi venceu, a vitória não foi somente de Davi, mas de todo Israel. Então Davi e Golias eram representantes. Jesus e Adão também eram representantes. Jesus, quando venceu a morte, nós também vencemos, porque ele nos representava ali. Amém? Então, o mesmo princípio se aplica como ao sacerdote. Então, se o sacerdote é uma expressão característica do sacerdote que ele representa todo homem diante de Deus. Então, se eu tinha um bom sacerdote, então se eu tinha um sacerdote que era um bom representante diante de Deus, eu estava bem. Mas se eu tivesse um mau sacerdote me representando, eu estaria mal. Então, nós temos que entender que Jesus hoje é o nosso sacerdote. Por quê? E o melhor disso tudo. Então, o sumo sacerdote, se era bom e representava você diante de Deus, você estava bem. Mas havia um problema, porque ele era um homem também. Ele envelhecia, ele morria e vinha um novo sumo sacerdote. E talvez esse novo não seria como o anterior. E como fica a minha vida? Mas o importante agora nós entendemos que nós temos um sumo sacerdote que vive eternamente, que vive para sempre. Então, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa segurança está num sumo sacerdote que nos representa e ele vive para sempre. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Então, essa troca foi feita. Hoje eu e vocês temos paz com Deus, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou na cruz do Calvário toda a minha iniquidade e me deu a sua justiça, a sua vida. E hoje eu desfruto dela para a graça de Deus. Amém? Então, diante disso tudo, nós temos que entender que é uma base para essa redenção. A base para a redenção é a justiça de Deus. Então Deus não tem alternativa senão perdoar a mim e você. Por quê? Deus é bom, mas Ele não perdoa você por causa da sua bondade. Interessante, nós podemos pensar que Deus perdoa o ser humano por conta da bondade dele. É interessante, tem a ver isso. Deus é misericordioso, mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus perdoa você com base na justiça e fidelidade dele. O perdão de Deus não tem a ver com a misericórdia dele.
Porque a misericórdia, ele pode ter um dia e outro dia ele não ter. Ele tem essa alternativa. Então, Deus poderia se relacionar comigo, com você, com base na misericórdia. O problema é que, baseado em misericórdia, ele não tem obrigação de ter ou não ter. Ele poderia escolher de quem ter ou não ter misericórdia. Então, para que ele mesmo, para que nós pudéssemos ter segurança, ele assinou um documento. Ele fez uma aliança. Ele teve um ato que nos dá segurança, que vai além da sua misericórdia. Então Deus pode escolher ter ou não ter misericórdia, de quem Ele quiser, o tempo que Ele quiser, mas Ele não pode escolher entre ser ou não ser justo. Então Deus pode escolher ter ou não ter misericórdia de mim e de você, mas Ele não pode escolher entre ser ou não ser justo. Então a base da nova aliança não é a misericórdia de Deus, não é a bondade de Deus. Claro que isso tudo está envolvido, tudo isso é que faz capaz, né, de a justiça se manifestar. Mas nós temos que entender que a base da nova aliança é a justiça e fidelidade do Senhor. Amém? Então é possível ter uma misericórdia injusta. Como assim uma misericórdia injusta? Imagine uma mãe, um filho dessa mãe comete algo muito ruim. Ela simplesmente, por amá-lo, ela não o castiga. Ela não pune ele. Ela não traz as consequências da atitude daquela criança, daquele jovem, aquele adolescente. Por quê? Por causa do amor. Então, ela está tendo misericórdia, ela está tendo bondade com ele, mas ela não está sendo justa com ele. Imaginem, vamos pintar o quadro de uma forma um pouco mais clara. Imagine uma criança, né, dois meninos lá, brincando, e um desses meninos bate no outro. Né? E aí gera uma confusão, a mãe daquele menino vê e simplesmente deixa por amá-lo. Não o repreende, não o ensina, não o disciplina. O que ela está fazendo? Ela está tendo uma misericórdia injusta. Então Deus não é capaz de ser assim. Então Deus é juiz e não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. Então o pecado precisava ser punido. Então o problema é que Deus nos ama, mas Ele também não quer nos condenar. Mas a sua justiça exige a condenação. Então como conciliar o amor com a justiça? É interessante, porque Ele mesmo cumpre tudo isso para que eu e você nos tornemos tenhamos paz com Ele. Então, o perdão de Deus é baseado na justiça. Uma vez que a dívida foi paga, Ele não tem outra alternativa a não ser nos considerar inocentes sem culpa. Então, o exemplo daquela criança, ele fez algo, bateu no amiguinho, a mãe, simplesmente por amá-lo, não o disciplinou, não o corrigiu. Ela foi amorosa, foi bondosa, mas ela foi injusta. E isso vai gerar consequências na vida daquela criança. Mas o Deus não pode agir assim da mesma maneira conosco, porque Ele é superior a isso. Ele nos ama, Ele não quer nos punir. E assim, quem ama de fato alguém, sabe como é difícil corrigir alguém em amor, mas sabe que é necessário. Então a cruz se tornou a justiça de Deus, fazendo o pagamento pelo amor que Deus tinha por nós. Então, algo que nós precisamos entender. Alguém pagou o preço no nosso lugar. Então Ele mesmo veio, pagou pelo crime em nosso lugar. Assim o perdão de Deus é baseado na sua justiça. Uma vez que a dívida então foi paga. Então não tem mais outra dívida. Não existe mais dívida. Então não existe outra alternativa a não ser Deus nos considerar inocentes e sem culpa. Então, se alguém já pagou ali, por que Deus cobraria de novo o mesmo preço? Deus sendo justo. Então não tem coerência. Deus sendo justo, alguém já pagou, todos que vêm depois se tornam
e são considerados inocentes. Todos que vêm após aquele que pagou. Ou seja, todos aqueles que vêm com aquele que pagou são considerados inocentes. Então, por isso que é importante, e como o Senhor Jesus disse, nós falamos no início sobre esse texto, que ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Por quê? Somente Jesus pagou o preço. Somente Jesus foi a pessoa que nos deu acesso ao Pai. Então a cruz é a justiça de Deus, fazendo o pagamento pelo amor de Deus. Amém? Então a dívida foi paga. Então ele nos declara perdoados, porque ele nos ama, mas porque ele é justo. Então não é só por conta do amor. Então ele não só nos declara justos por conta do amor dele, mas por conta da sua justiça. E a dívida foi paga, então ele tem que ser justo, então ele nos perdoa. Não é uma obrigação, mas é um princípio, um valor que faz parte da vida de Deus. Então Deus nos perdoa porque ele é justo e ele não pode escolher ser ou não ser justo. Ele precisa ser sempre justo. E isso traz segurança para a nossa alma. Amém? Então essa é a boa palavra que temos de Deus. Então essa é a base da nova aliança. Deus é justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Romanos 3,26 diz isso, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, nós temos que entender que a base da nova aliança é a justiça de Deus. Como assim? Ela existe porque Deus cumpriu todos os requisitos. Como assim? Precisava ser pago o preço do pecado. Jesus pagou. E hoje eu posso me relacionar com Deus baseado na justiça dele. Amém? Então, dentro dessa nova aliança, existem as cláusulas. Então, a lei foi dada por meio de Moisés. Mais de 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, hoje, a presente verdade é a nova aliança. Como assim? Muitas pessoas às vezes questionam, mas como Deus, na velha aliança, era uma pessoa e hoje é outra pessoa? Nós temos que entender as dispensações, a verdade atual. E a verdade atual é que Jesus morreu na cruz por nós. E nós nos relacionamos com Deus baseado em fé e recebendo a graça e se tornando justo como Ele é. Então nós precisamos entender que essas cláusulas foram 4. Nós podemos ver lá em Hebreus, capítulo 8, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui nós podemos ver 4 cláusulas, 4 sentenças, 4 coisas que Deus fez na nova aliança para conosco. Então o texto de Hebreus 8 é uma citação lá que vemos de Jeremias 31, onde são colocadas as circunstâncias da nova aliança. E o Senhor diz que fará 4 coisas. Então, quais são essas 4 coisas? Quais são essas 4 cláusulas da nova aliança? Então, a primeira dela é: na sua mente imprimirei as minhas leis. E a segunda: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, dizendo: conhece o Senhor, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então a primeira cláusula é: na sua mente imprimirei as minhas leis.
Então nós, como pais, gostaríamos de colocar desejos no coração do nosso filho. Coisas que melhorassem a vida dele. Mas eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder de colocar dentro, né, do meu filho o desejo por comer comida saudável. Né, por se alimentar bem, se exercitar. Eu não tenho como isso. Quero isso para ele. Mas eu não tenho esse poder. Mas Deus tem esse poder. Deus é diferente, Deus vai além de nós. Então Ele pode exatamente fazer isso e colocar dentro de nós a sua lei. Então, eu não tenho poder para colocar coisas boas, colocar coisas, fazer meu filho desejar coisas boas. Mas Deus tem e Ele fez isso. Ele colocou a lei, a sua lei, ou seja, os princípios da lei, né, a essência da lei dentro de nós. Mas há um problema, porque a lei, ela não muda o nosso interior. A lei não muda o interior do homem. Ela toca apenas o exterior. E isso não pode satisfazer a Deus. Então a velha aliança, né, dizia assim: amarás o Senhor, o teu Deus. Mas nós vemos hoje na nova aliança nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então hoje o nosso amor é uma resposta ao amor dele por nós. Então, na velha aliança, eu precisava cumprir os mandamentos para me achegar até Deus. Eu precisava ser alguém que cumprisse toda a lei. Eu poderia ser alguém que amava o Senhor, buscava, queria a vontade dele, desejava a vontade dele e exteriormente fazia tudo que estava ao meu alcance. Mas isso tudo não tinha valor, porque se eu quebrasse apenas dos mandamentos, já todos os outros não valeriam a pena. Então, essa velha aliança, como nós lemos o texto, foi passada, foi deixada para trás, porque ela não era perfeita, ela não conseguia mudar o homem, ela não conseguia transformar a natureza do homem, ela conseguia mudar o exterior, ela conseguia colocar uma roupa, no sentido de uma aparência melhor. Mas a diferença é que na nova aliança Deus muda o interior do homem. Como? Colocando a sua vida dentro de nós. Então lá em 1 João diz que Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Então hoje o nosso amor é uma resposta do amor dele por nós. Então, essa primeira cláusula é que Deus coloca a sua essência. Eu sou transformado de dentro para fora. Nunca será de fora para dentro. Nunca será o meu exterior sem entender com o interior. Jesus diz para os fariseus: olha, vocês se preocupam muito com o exterior das coisas. Né? Se está limpo ou está sujo o copo. Mas o que mais importa é se dentro está limpo. Deus te limpou por dentro. A primeira causa da aliança é que Ele mudou o seu interior. Ele mudou a sua essência. Hoje você não é mais a mesma pessoa. Hoje você é uma nova criatura. Então, antes você podia vestir uma religião. E essa é a grande diferença. Uma religião, você veste uma roupa. Você tem lá cláusulas, coisas para se fazer. Então, até muitas pessoas pensam que o cristianismo é só uma religião. Quem é de fora considera mesmo ser crente uma religião. Mas nós que somos filhos de Deus, não deveríamos simplesmente ter como uma religião o que nós vivemos. Porque uma religião, você pega lá um livro com cláusulas e comportamentos, e como se faz e como não se faz. Mas isso não tem poder de mudar você por dentro. Muda o seu exterior, mas não muda o interior. Mas quando você recebe a vida de Deus, e é isso que a nova aliança faz, Deus coloca dentro de você a essência dele. Quando ele fala: imprimirei em seu coração os meus mandamentos, a minha lei colocarei no seu coração. O que Deus está dizendo é que eu te farei como eu sou. Então, se eu sou santo, você é santo. Se eu sou puro, você é puro. Se eu tenho glória, agora você recebe glória. Essa é a diferença. Uma religião coloca coisas para que você cumpra, que você faça, para que você ande de uma maneira que agrade e que aparentemente se pareça com aquilo que é ser filho de Deus. Mas na nova aliança é que Deus transformou você em filho. Amém? Então a segunda cláusula é que eu serei o seu Deus
e eles serão o meu povo. Então, entendimento. Uma palavra do Senhor diz em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma verdade sobre a minha e a sua vida. Deus é por nós. Estamos passando por momentos difíceis e momentos mais difíceis talvez se apresente para nós vivemos. Porque eu creio que quanto mais se abrevia a volta de Jesus, mais serão difíceis os dias aqui na terra. Mas uma coisa nós temos que entender, que Ele é o nosso Deus, que Ele está conosco, que nós somos povo dEle, que nós somos cuidados por Ele. Então, tudo o que está acontecendo, de fato, pode afetar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa vida. Não pode tirar-nos do rumo e da direção certa, porque Deus vai à nossa frente. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem guarda a nossa vida. Então, num tempo onde as pessoas estão preocupadas com doença, né, com esse vírus que está aí à porta das pessoas. Imagine que agora nós começamos a conhecer pessoas que nós conhecemos, falam, olha, eu estou com corona, eu estou com esse vírus. Então não é mais uma questão de televisão, uma questão de internet, é uma questão agora que está se aproximando. Mas nós temos que entender que o Senhor é conosco. Né? Caso você eventualmente pegue, você sabe assim, Deus é por mim e esse vírus não pode me destruir. Então, se nós estivermos enfermos, Ele é a nossa cura. Se nós tivermos necessidade, Ele é a nossa provisão. Então, quando o anjo vem anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que seu nome seria Salvador, literalmente, né? Yeshua. Então, ele veio nos salvar de todas as coisas. Não, a salvação não é somente do inferno. Não é algo somente relacionado à condenação do inferno, mas a salvação ela abrange toda a nossa vida. Então ele veio nos salvar de um casamento ruim, ele veio nos salvar de uma vida sem alegria, ele veio nos salvar de uma vida medíocre, ele veio nos salvar de uma enfermidade. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Yeshua, que nos salva de todas as coisas, que Ele nos salva do governo e desse sistema deste mundo. Amém? Então essa é a diferença entre a lei e a graça. Quando pregamos a lei, nós dizemos às pessoas que elas precisam fazer. Mas quando pregamos a graça, nós falamos do que o Senhor faz por nós. Então uma religião fala, olha, você tem que cumprir, você tem que andar desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito. Mas a graça fala o quê? Olha o que Jesus fez por nós. E pelo exemplo dele, a nossa vida é transformada. Porque nós somos mudados de dentro para fora e não de fora para dentro. A religião é muito fácil entender quando nós estamos vivendo uma religião ou quando estamos vivendo a vida de Deus. Nós ficamos muito preocupados com o exterior e pouco com o interior. Então, quando nós estamos olhando só para o exterior, o que as pessoas estão vendo de nós, o que as pessoas estão enxergando, e não se preocupamos como nosso interior está, que é um alerta para percebermos que ao invés de estarmos vivendo a vida de Cristo, estamos vivendo uma religião. Amém? Então muitos podem buscar métodos, mas Deus nos deu Cristo. Então não existe uma maneira mais correta de você se relacionar com Deus, senão através de Jesus. Então sempre associamos salvação com ser salvo do inferno e da condenação, mas a palavra salvar é sozo, que é muito mais que isso. Ela significa muito mais do que simplesmente ser salvo do inferno. É ser salvo de uma enfermidade, da vida medíocre, de um casamento medíocre. Amém? Outra cláusula da nova aliança. Todos me conhecerão. Então, essa é a terceira cláusula. A Bíblia diz que todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior. Então, o conhecimento de Deus hoje é intuitivo, dentro do nosso espírito. Então, nós podemos ter comunhão com Ele através do nosso espírito. Na velha aliança, tinha alguém que eu tinha que buscar, que precisava me ensinar, para que eu pudesse entender como Deus era e como Deus agia. Hoje não. Quando eu creio em Jesus, o meu espírito se torna um só com o Espírito Santo. E tudo o que eu preciso, eu tenho revelação dentro do meu espírito. Mas pastor, você está falando sobre isso, então por que eu estou fazendo o curso de maturidade? É interessante que existem a palavra de duas maneiras. No grego, existe a palavra rema e a palavra logos.
Por que a expressão duas palavras, essa palavra, duas palavras diferentes, né? A tradução de palavra, na tradução para o português, ficou uma só. Exatamente por isso. Porque quando eu ouço, o Espírito traz revelação dentro de mim e eu conheço Deus. Então é importante que você ouvir. A fé vem por onde? Ouvir a palavra de Cristo. Quando você está aqui, né, ouvindo essa aula, você está recebendo e o Espírito está revelando. Não sou eu que estou te ensinando. Não sou eu quem está fazendo as coisas mudarem na sua vida. É o Espírito de Deus que está dentro de você, que você tem comunhão com Ele todos os dias, que está transformando a sua vida. Então você recebe algo que sai do Espírito através da minha boca. Mas é o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, que traz essa transformação. Então não importa se somos crianças ou velhos, cultos ou iletrados, todos podemos conhecer a Deus. Amém? E a última cláusula é que dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a cláusula que torna todas as outras possíveis. Então, embaixo da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira geração e quarta geração. Mas agora, na nova aliança, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, é como se houvesse um bug que apagou a memória de Deus. Então, quando Deus se lembra, Ele julga. Mas agora, não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. Então, isso significa o quê? Que não há mais condenação. Então, sobre nós e nem sobre os nossos filhos e netos. Então, qual a parte do homem, então, na nova aliança? Qual a minha parte? Qual a sua parte? Então, o homem não precisa fazer coisa alguma a não ser crer. Então, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, qual o mandamento na nova aliança? Já que na velha aliança existiam vários mandamentos. Há um mandamento na nova aliança: crer para ser salvo. Amém? O justo viverá pela fé. Então, muitos podem ainda se chegar a Deus, né, na posição de pecadores. Mas você não foi declarado, mas você foi declarado justo. Então, não é mais dessa maneira que eu e você devemos chegar a Deus. A partir do momento que já somos salvos, que recebemos a Cristo, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas como justos. Então, lá em Lucas 16, quando Jesus fala uma parábola, 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava a si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Então, o texto está mostrando ali a diferença. Como alguém deveria se chegar a Deus. No sentido do quê? Para receber justificação. O texto fala no final, né? Para ser justificado. Para que eu possa ser justificado. Então era algo que... Essa oração aqui, esse texto está falando sobre salvação. Não está falando sobre relacionamento com Deus. Para ser salvo é necessário reconhecer, né, se humilhar, falar: Senhor, eu não sou nada. Eu preciso do teu favor. Eu preciso da tua mão. Mas na nova aliança, depois desse tempo, agora como você se relaciona com Deus? Fala: não, Deus, obrigado pela sua justiça. Obrigado porque hoje eu sou justo. Porque aceitei o sacrifício de Jesus na cruz. Aceitei o seu perdão. E eu sei que o Senhor não se lembra mais dos meus pecados. Então esse texto não está falando, não ensinando a se relacionar com Deus, mas está falando de ser salvo. Depois que você fez a sua oração de salvação, você se tornou filho. Se você orar hoje, nessa posição de pecador, Deus não ouvirá porque você é filho. Você tem que entender isso. Hoje a sua posição é diferente. Você não tem mais uma posição de pecador, por mais que você peque ainda. Por mais que você erre ainda. Mas a sua posição é de filho. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai corrigir os seus erros. Que algumas consequências que você não terá dificuldades. Ser prudente naquilo que você faz.
Ouça o Espírito Santo, né, na sua vida, para que você ande no caminho certo, para que você não caia nas tentações, né, dos desejos do pecado. Mas entenda uma coisa, a sua posição hoje com Deus é de filho, e filho amado. Então hoje nós temos um pai, você é filho e herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem, porque você faz coisas da maneira certa. Você é herdeiro porque é filho. Então a única maneira de se tornar herdeiro é nascendo na casa daquela família. Então o que aconteceu comigo e com você é que você e eu nascemos na casa de Deus. Amém? Então fala assim comigo, hoje eu sou filho. Filho herdeiro de Deus. Então, outros não conseguem ter esperança por causa do medo, da condenação, da ira de Deus. Mas a verdade é que sobre nós não há mais condenação. O Senhor jurou que não mais se iraria contra nós. Lá em Isaías 54, 9 diz, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Então, a ira de Deus passou, foi aplacada. Como? O que eu fiz? Que não percebi? Você não fez nada. Jesus é quem fez. Jesus é quem aplacou a ira do Pai. Hoje nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus. A nossa esperança, a nossa segurança, a nossa alegria está firmada na fidelidade de Deus e na sua aliança. O Senhor se comprometeu a nos dar um grande futuro por causa da nova aliança. Então farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Em nome do Senhor Jesus, nós temos hoje acesso à nova aliança. Aliança onde o Senhor tem coisas boas e quer fazer coisas boas para nós. Porque Ele nos ama, porque Ele é bom e assim Ele quer nos abençoar. Então o Senhor Jesus vem nos abençoar, amém, irmãos? É a vontade do Senhor, a partir da nova aliança, que seremos abençoados. Então dentro disso, né, continuando, quero falar agora sobre o contraditório das duas alianças, né? A diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Aí no seu celular, onde estiver. Ou se não, você acompanha aqui conosco. Amém? Dentro desse texto, nós vamos ler o capítulo todo, amém? Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Gravada não em tábuas de pedra, nem em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa, em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema
nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, que sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, nós vemos aqui, através de 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fazendo um paralelo entre a velha e a nova aliança. Então, nós podemos ver 5 diferenças entre as duas alianças, né? A velha e a nova. Então, primeira diferença, a velha aliança é uma promissória, de dívida. Mas a nova aliança, ela traz paz. Então, uma diferença muito evidente. Uma era uma promissória que cobraria a vida, ou seja, levaria à morte o não cumprimento da velha aliança. Então, na velha aliança, Deus exigia a justiça do homem. Né? Deus exigia uma perfeição do homem. Exigia que o homem fosse igual a ele. No sentido, ele mostrava ali a santidade dele, a grandeza dele, o caráter dele através da velha aliança. E era uma amostra de como o homem deveria andar. Mas a nova aliança, Deus transmite a justiça ao homem através da obra consumada de Jesus. Então é uma grande diferença. Então na velha aliança era uma aliança que levava à morte. Por conta do que? Ninguém poderia cumpri-la. Ninguém conseguiria cumprir os mandamentos. Então a sentença no final era morte. Mas a nova aliança é diferente, é o contrário. Jesus, pela obra consumada, nos leva à vida. Então a nossa justiça hoje é um presente que recebemos de Deus e não um comportamento que nós adquirimos, que nós construímos. Então é um presente de Deus. Então a diferença, na velha aliança você precisava fazer, mas na nova aliança Jesus fez. Então essa é a grande diferença. A primeira diferença que Paulo mostra ali em 2 Coríntios 3, que na velha aliança eu precisava fazer, eu precisava cumprir, eu precisava amar. Mas na nova aliança, Jesus fez, nós somos amados e assim eu posso amar a Ele com o meu coração. Então a primeira diferença é essa. Então qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a palavra letra aqui pode ser traduzida como velha aliança, os mandamentos. É um sinônimo da nota promissória, daquilo que estava escrito. Então, hoje ainda existe um documento chamado Letras do Tesouro Nacional. Ou seja, é um documento que fala, né, sobre isso. Então, pregar a letra é pregar a dívida que as pessoas possuíam com Deus. Então, pregar a velha aliança era mostrar a dívida que o homem tinha com Deus. Então, é uma diferença. Deus pagou essa dívida na nova aliança. E a diferença é clara, que nós hoje não temos mais dívida com Deus através da nova aliança. Nós não fomos chamados para pregar acusação e condenação. Viemos pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Então eu e você estamos aqui para pregar as boas novas. O apóstolo Paulo estava mostrando ali, olha, nós somos chamados, somos ministros, o Senhor nos habilitou para sermos pregadores, né, das boas novas. Então a letra não pode gerar fé. Então a letra não gera fé em ninguém. Ela apenas traz medo e acusação. Muitas pessoas podem até buscar o Senhor baseada no medo, baseada na acusação. Nós, dentro dessa crise, ouvimos muito, já vimos várias pessoas falando de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, no ano de 2001, logo após os atentados às Torres Gêmeas. Muitas igrejas começaram a ficar lotadas. Pessoas vinham, chegavam, ficavam, tudo por conta do que tinha acontecido. O coração se encheu de medo,
se encheu de angústia, de falta de esperança, por conta de não achar uma outra saída. O que aconteceu? O medo fez elas buscarem a Deus. Mas é interessante, que logo depois que o medo passou, as pessoas esquecem. Então a letra também, a lei, não tem o poder de segurar ninguém. O único poder de segurar alguém é o amor. Então a primeira diferença, o primeiro contraditório, a primeira diferença é que a velha aliança, ela levava a morte, e a nova aliança, ela leva a vida. Então, algo parecido como nós estamos vivendo hoje. É interessante, muitas pessoas vão ser salvas, né? Muitos familiares serão salvos da sua casa. Por quê? Porque o medo está sobre as pessoas, né? É interessante que esse vírus, essa crise está passando, tem gerado medo em muitas pessoas. E onde elas vão buscar? Buscar no Senhor. É interessante, algo que o Espírito me falou esses dias, é que quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio, a Bíblia fala que aqueles homens que estavam ali com Jesus estava dormindo, aqueles homens ficaram com medo, temeram a morte e acordaram Jesus, né? E Jesus os repreende, falando: homens de pouca fé, porque vocês mesmos não fizeram o que eu fiz agora. E é interessante que ali nós vemos um exemplo de que eles poderiam ter tido mais fé. Mas é interessante, eles sabiam, uma coisa boa eles tinham. Eles sabiam em quem procurar para resolver a situação. É interessante, muitas pessoas estão chegando, visitando a sua célula, vão visitar os cultos online. Por quê? Porque você sabe aonde elas podem encontrar a salvação, que é Jesus. Então Jesus não está dormindo como estava naquele barco. Ele está bem acordado. E nós somos aqueles que vão levar essas pessoas a conhecer o Jesus nesse tempo de crise. Você é o anunciador das boas novas. Você é uma porta aonde as pessoas vão entrar para conhecer Jesus. Você é um preparador de caminho. João Batista, antes de Jesus se manifestar como Messias, se manifestar como Cristo, Filho do Deus vivo, ele foi um preparador de caminho para que as pessoas ouvissem a Jesus. Você aí, creia nisso, que você é um preparador de caminhos. Sua casa não será a mesma. Seus amigos e vizinhos não serão os mesmos. Seus colegas de trabalho não serão os mesmos. Porque você é um anunciador da nova aliança. Um anunciador das boas novas. Então a letra não gera fé em ninguém. Mas a nova aliança, ela vem para gerar fé na vida de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode repetir assim comigo aí no seu lugar. Fala: eu sou um anunciador das boas novas de Cristo. Amém? Então a segunda contraditório, confronto entre as duas alianças, é que a velha aliança resulta em morte, mas a nova aliança resulta em ministério do Espírito. Então, lá no verso 3, 7 e 8, do capítulo 3, diz: se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, apenas a lei foi gravada em pedras. Então, apontando para onde? Para a condenação. Amém? Então, Paulo, ele afirma que a velha aliança é o ministério da morte. Ela veio trazer condenação, ela veio mostrar o caráter de Deus e mostrar o homem quem ele era. Então ele veio mostrar, ou seja, veio revelar o pecado do ser humano. Então uma diferença fundamental entre a velha e a nova aliança é que na velha somente impureza e morte eram transmitidas. Nunca vida e santidade. Então na velha aliança nunca era transmitida a vida de Deus. Mas, na verdade, o que aparentava era a vida do homem. Então, lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo afirma que mulher crente santifica o marido descrente. E o descrente é abençoado pelo convívio com o crente. Então, alguém que se relaciona, alguém que tem perto um crente, acaba santificando. Por quê? É transmitida a vida de Deus que está no crente na vida do ímpio. Amém? Então, se alguém perto de você, sabe, essa pessoa é abençoada. A empresa que você trabalha, tem pessoas lá que são ímpias, mas estão sendo abençoadas. Se você é um funcionário, saiba, a sua empresa
Tenha esse entendimento, que o lugar que você trabalha é abençoado porque você está lá, porque Deus é com você naquele lugar. Então entenda, você é enviado aonde você vai para abençoar as pessoas, porque a nova aliança está sobre a sua vida e você transmite vida a essas pessoas em nome do Senhor Jesus. O terceiro contraditório, que a velha aliança traz condenação, mas a nova aliança ministra a justiça. Então, 3:9, 2 Coríntios diz, porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então tudo sobre a lei tem a ver com você, olhando para si mesmo, olhando para a sua pessoa, o homem olhando para o homem. Mas a graça é você ver Jesus e a sua obra. Então, na velha aliança, o homem é o centro. Deus ali está revelando o homem. Então Deus mostra através daqueles mandamentos o coração do homem, a condição do homem. Então na velha aliança tudo tem a ver com você olhando para si mesmo, o homem olhando para si mesmo. Mas a graça é você ver Jesus, né, e a sua obra consumada. Amém? Então qual desses caminhos você tem vivido? Qual dessas duas alianças você tem escolhido? Você tem olhado para si mesmo ou você tem olhado para Jesus? Então nós podemos todos os dias acordar e escolher que tipo de relacionamento nós vamos ter com Deus. Que tipo de vida, que tipo de caminho nós vamos tomar. Olhar para Jesus todos os dias ou olhar para nós, para as nossas falhas, olhar para as nossas limitações, olhar para as nossas fraquezas, olhar para as nossas debilidades, olhar para a nossa falta de entendimento. Irmão, só um minutinho aqui que deu uma queda de energia aqui. Até online tem os impertérios. Amém? Só um minutinho, deixa eu ligar a TV novamente. Aleluia. Amém. Então qual o caminho que você tem vivido? Qual caminho você tem escolhido para viver? Então nós podemos escolher o caminho da velha aliança, onde eu faço para agradar a Deus, para receber de Deus, para viver aquilo que Deus tem para minha vida. Ou eu escolho o caminho da fé, que é o caminho da nova aliança, que é onde eu entendo que Jesus fez, olho para Ele, o autor e consumador da minha fé, e vivo e busco aquilo que o Senhor tem para mim. Então, esses são alguns dos contraditórios. O quarto é que a velha aliança é um véu, mas a nova aliança somos transformados por contemplarmos a Jesus. Amém? Então, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amém? Então, enquanto andamos na velha aliança, vivemos como alguém vedado. Ou seja, sem direção, sem saber de fato para onde estamos indo. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, a partir da velha aliança, um véu é posto sobre as nossas vidas. É interessante que o diabo, muitas vezes, e a Bíblia fala que ele coloca escamas sobre os nossos olhos, para não enxergarmos, para as pessoas não enxergarem a Cristo, a verdade. Da mesma forma, quando nós aceitamos viver pela velha aliança, nós estamos aceitando algo que vai atrapalhar de enxergarmos corretamente, de vermos corretamente, de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. E vamos sofrer, né, no sentido do quê? Que não vamos viver aquilo, a plenitude da vida de Deus para nós. Então, se quisermos ter revelação, é necessário retirar o véu da nossa vida. Amém? Andar uma vida sem véu, ter revelação da verdade, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto Abraão andou com Ló, ele não conseguiu enxergar os planos de Deus para ele. Então, o que Ló significa? Ló significa o Léo. Amém? Então, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então,
Paulo diz que somos transformados apenas por contemplarmos a glória de Deus. E todas as vezes que ministramos sobre graça de Deus, estamos apresentando Jesus para as pessoas. E ao contemplarem o Senhor, a vida delas é transformada. Amém? Da mesma forma, nós somos transformados quando enxergamos a Cristo, vemos a Cristo, vemos a sua glória, vemos o seu resplendor, vemos ali a sua face brilhando, entendemos o seu coração, entendemos o que ele tem para nós. Então, quando recebemos, quando temos ali um tempo a sós com ele, e enxergamos e olhamos para ele, ao invés de olhar para nós, olhar para a graça, ao invés de olhar para a lei, o que acontece é que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Então, lá no verso 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, seja transformado aí na sua casa, contemplando o Senhor Jesus. Quando eu e você contemplamos o Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Então é isso que nós precisamos, é contemplar, não olhar para nós mesmos, para as nossas limitações, para as nossas falhas, mas olhar para o Senhor que é suficiente, que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu imagino que nesse tempo aí de reclusão, dependendo, cada um tem suas diferenças, mas alguns estão em casa, outros continuam trabalhando. Mas algo que talvez o inimigo tentou plantar no seu coração é medo de como as coisas vão ser daqui para frente, de como você vai lidar com a situação, medo de perder alguém, medo de ficar enfermo. Mas eu quero te dizer, contemple o Senhor, não olhe para você. Se você olhar para as suas debilidades, se você olhar para as suas qualidades também, uma hora ou outra você vai se perder. O medo vai tomar conta do teu coração. A pressão, a acusação, a condenação vai tomar conta da sua vida. Mas olhe e se alimente de Jesus. Contemple o Senhor. Olhe para Ele. Busque Ele nesse tempo. Aprofunda suas raízes no Senhor. Aprofunda suas raízes na palavra de Deus. Busque o Senhor todos os dias. Se alimente do Senhor todos os dias. É interessante, né, que você deve ter recebido vários vídeos, várias mensagens de áudio também, de como não contrair o coronavírus. Ele fala sobre higiene pessoal, fala de lavar as mãos, usar álcool em gel, mas algo interessante fala também sobre você ter uma imunidade boa. Como? Se alimentando bem, se alimentando corretamente. E eu quero dizer para você, tem uma comida que o Senhor Jesus veio nos trazer, que é Ele próprio. Eu sei que nós devemos, no nosso corpo físico, nos alimentar da melhor maneira possível. Devemos mudar os nossos hábitos. Eu, por exemplo, preciso mudar muitos hábitos da minha vida. Né? Confessando aqui os irmãos, vai ficar gravado isso também. Mas o que nós precisamos ainda mais é nos alimentar bem espiritualmente. É estarmos fortalecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. É interessante que nós estamos num tempo de jejum, na segunda semana do nosso jejum de 21 dias. Né? Um jejum diferente, porque estamos nos alimentando, claro que tiramos algumas coisas, mas um jejum diferente. Mas é interessante que o jejum fala de tirar coisas, de alimentar de uma forma diferente, mas nesse tempo, o que nós mais precisamos é nos alimentar. Quando nós entramos nessa época de jejum, nós ficamos pensando quando vai ser o próximo churrasco, quando vai ser a próxima feijoada, quando vai ser a próxima pizza, mas é interessante. Nós não esqueçamos de nos alimentar o nosso corpo todos os dias. E eu imagino que muitos de nós, a primeira coisa que faz, logo que acorda e tomar um banho, acordar, é se alimentar, tomar um café, depois almoçar, depois jantar, né? Alguns, como eu mesmo, várias refeições no dia. Mas você percebe que o nosso espírito também, assim como o nosso corpo, necessita de alimento, e é importante alimento saudável, eu e você precisamos nos alimentar de maneira correta. É interessante que tudo que entra pelos nossos olhos, nossos ouvidos, é alimento. Então o que eu ouço, o que eu vejo, se torna alimento para a minha alma. Então nesses dias, né, talvez você esteja em casa, talvez você tenha assistido mais a TV. Eu te pergunto, tem gerado medo ou tem te gerado fé? Tem te gerado ousadia ou tem gerado um espírito de covardia? Preste atenção naquilo que faz mal para você. É a mesma coisa quando você come algo e aquilo faz muito mal.